Saber de qual a cidade vocês estão falando. Então, desde já, queria desejar uma ótima noite a todas as pessoas que estão entrando aqui. Então, a Laiane, uma ótima noite. Antônio, Cristina, o Diego, Douglas, Eduardo, Eric. A gente tem aqui também a Janaína, o Luiz Eduardo, Luiz Henrique, Marcelo, Mariana, a Mônica, Natália, Renata. Salve o pessoal. Sejam muito bem-vindos, ok? Olha, já estão respondendo aqui. Gente de Brasília, pessoal de Vitória da Conquista, de Manaus, de Curitiba, do Rio de Janeiro. Olha que bacana, pessoal. Várias pessoas aqui. São Bernardo do Campo, São Paulo. Olha que bacana, o Brasil inteiro tá aqui com a gente nessa noite maravilhosa aqui no nosso web, né? E está chegando mais pessoas aqui, já temos aqui 23 participantes. Bom, pessoal, então eu queria desejar a vocês uma excelente noite, né? A gente fica muito, muito, muito feliz que vocês tiraram um tempinho de vocês para estarem com a gente no nosso web, né? Aqui do nosso PMI DF. Então, enquanto as pessoas vão chegando aí, pode continuar mandando no chat de qual a cidade que vocês estão falando, enquanto eu faço a minha autodescrição. Então, meu nome é Júlio Marques, eu tenho 38 anos, eu sou um homem branco, hoje eu estou usando uma camiseta branca, eu tenho 1,79 m, a minha barba está bem aparadinha e eu estou usando o fundo aqui do nosso PMI Next, ok? Então, voltamos aqui ao nosso chat. Temos pessoal aqui de Brasília, de Belo Horizonte, de Joinville. Ó, que bacana, mais gente de Brasília. Pessoal, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo que vocês estejam aqui. Então, uma boa noite ao Thiago, que chegou aqui também. Temos a Gabriela, boa noite, pessoal. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Ok? Então, hoje nós iremos falar sobre OKRs, pessoal. OKRs na veia, né? Conectando a cultura, a estratégia e também a entrega. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar aqui o meu querido amigo presidente do PMI, Matheus Rocha, para dar uma palavrinha para vocês. Opa, pessoal, boa noite. Boa noite, Júlio. Obrigado pela calorosa recepção de sempre. Bem como o Júlio fez, fazer minha autodescrição também, pessoal. Sou Matheus Rocha, estou presidente aqui do PMI-DF nesse biênio 2025-2026. Né, sou um homem de pele parda, né, tenho os cabelos pretos, um pouco depois dos ombros, está aqui amarrado com um rabo de cavalo. Uso um óculos de grau, né, de armação preta. Tenho aqui também uma barba aí num processo de crescimento. E eu fico feliz demais de estar aqui com vocês nesse nosso último e importante webinar aí do ano. Né? Esse webinar aqui eu estava conversando com a Ana, a vice-presidente aqui do PMI-DF, de que é a consagração nossa aí de uma agenda muito diversa e que foi muito bem cumprida pelo time da diretoria de eventos aqui representado, né, pela Renata, nossa diretora, a Ágata, que é responsável por essas entregas, né, com a Laiane, o Júlio e mais um monte de voluntários aí que vocês possam imaginar. Aqui no PMIDF a gente tem mais de 190 voluntários e são essas pessoas que trabalham para entregar tudo que a gente aqui, enquanto PMI-DF, né, se dispõe a entregar para vocês, a fazer aqui para nossa comunidade. E eu fico contente com o tema, né? Agradeço aqui demais, já aproveitando o Dilmar, que já conheço há algum tempo, né? Já participou bastante aqui com a gente no PMI-DF, que está retomando com o tema que eu acredito que seja muito importante aqui para as empresas, principalmente nesse finalzinho de ano, início do próximo ano, planejamento estratégico, né, fortalecimento de cultura. Então é um tema que veio aí num bom momento, né, para que a gente possa aí iniciar 2026 com nossos projetos, né, sempre direcionados a alcançar ali o sucesso, o que é o motivo que o fez nascer. Então aproveitem o evento aqui, aproveitem esse encontro de uma pessoa que eu posso falar que desde o meu primeiro contato com ele sempre se mostrou muito acessível, muito disponível para compartilhar conhecimento mesmo, conversar até mesmo fora aqui das telas, mas aproveitem aqui esse momento
com ele para tirar as dúvidas, interagir aqui com os outros participantes, que é um dos grandes benefícios de fazer parte da comunidade PMI, né? Essa oportunidade de troca que a gente tem aqui, como o Júlio bem trouxe, pessoas de diversas regiões que trabalham com projetos de diversas naturezas e áreas. Então, aproveitem o dia, né? Como eu sempre digo, contem com o PMI-DF, eu estou aqui à disposição e o nosso propósito é realmente fazer iniciativas, trazer temas que seja do interesse que agregue, né, ao desenvolvimento, ao crescimento da nossa comunidade. E aí, antes de a gente voltar aí pro Júlio, eu vou pedir que a Renata fale um pouco aqui hoje, né, do que foi essa experiência aí de webinars formais, mas a gente sabe que foram mais, porque chegaram alguns aqui para a Agatha que não estava no circuito, mas que ela brilhantemente deu conta do recado e fez essa entrega aqui sensacional para a gente. Renata? Boa noite, pessoal. Olha, estou muito feliz, né, de estar entregando assim, esse último webinar, né, junto com esse time maravilhoso. Quero agradecer muito. Estou com o filhinho em casa de férias, então ele está assim a mil aqui. Mas assim, é muito importante, né, gente, a gente ter essa consistência, né? Foi uma consistência assim muito, muito, muito legal. A gente teve ali todo esse acompanhamento da Ágata, né? Do pessoal, do Júlio, do Fran aí, que não está aqui, né, hoje, mas passaram alguns voluntários que nos apoiaram também aqui nessas entregas, né? A nossa audiência, né? As pessoas que estão aqui acompanhando a gente, né, nesse processo, assim, a gente trouxe temas muito relevantes para a nossa comunidade de projetos. Então, assim, eu só tenho a agradecer esse time, agradecer ao Matheus pela oportunidade, ao PMI DF também pela essa grande oportunidade. Obrigada. Maravilha, maravilha. Matheus, Renata, muitíssimo obrigado pelo depoimento de vocês. Pessoal, já temos aqui 36 pessoas aqui no nosso webinar, mas está chegando mais gente. Enquanto o pessoal vai chegando, eu queria passar um videozinho do PMI para vocês, pessoal. Segue o videozinho do PMI. Você conhece o PMI? O Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades. Encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso Café com Projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área. Setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos. projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios.
Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. É isso aí, pessoal. Coisas boas acontecem com quem se envolve com o PMI. Então vamos aqui ao chat aqui. Nós temos o Eric de Piracicaba, São Paulo. A gente tem a Geolar Silveira de Porto Alegre, o Evandro do Rio de Janeiro. O nosso palestrante já deixou o Instagram dele aqui, pessoal. Já comece a seguir ele nesse exato momento. E seguindo aqui o nosso webinar, a gente vai falar sobre o tema de OKR na veia. Como conectar cultura, estratégia e entrega, pessoal. Então a gente vai falar um pouco aí sobre quais são as diferenças entre objetivos, metas e indicadores. A gente vai falar como descrever os OKRs, as inspirações, se ele é mensurável, alinhar os valores. A gente vai falar um pouco sobre o elo, a cultura, a estratégia e também a execução. Nós iremos falar sobre a motivação intrínseca como motor de resultado, autonomia, maestria e propósito. Iremos falar como criar foco, fomentar e gerar transparências e também iremos falar sobre o ciclo curto de decisão para adaptar continuamente. E eu vou falar aqui a nossa biografia do nosso palestrante. Nós temos aqui o nosso querido amigo Dilmar Amador. Ele é Head and Developers na Cinex The Schultz. Meu alemão tá muito ruim, eu não consigo pronunciar essa palavra Deutschland. direito. Ah, muito obrigado. Meu alemão não tá alinhado igual seu alemão, meu amigo. Ele é fundador da consultoria em entrega contínua e autoridade nacional em agilidade empresarial. Ao longo de 20 anos, conduziu transparência em agilidade, em tecnologia, inovação, estrutura e capital, conectando todos os métodos modernos de ação em estratégia, além de ser certificado em Kanban Coach Program e também pelo Kanban da Universidade PSM2 do Scrum.org e também é professor da PUC Minas, IBMEC e também SKM School, onde compartilha sua visão de agilidade aplicada à transição digital, especialista em Scrum, em Kanban, método de fluxo, OKRs, time building, PNL. Gente, meu amigo, ele tem um currículo excepcional. Convido aqui a falar para a gente o meu querido amigo Dilmar Amador. Seja muito bem-vindo ao nosso webinar. O palco é todo seu. Muito obrigado, Júlio. Boa noite, pessoal. Antes de começar, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer também ao PMI DF, como o Matheus, a gente estava conversando um pouco antes aqui, a gente já tem uma relação desde a época da pandemia, tive a oportunidade de fazer uns eventos muito legais aqui, né? Teve o Fórum do Conhecimento, né? Foram dois anos, foram muito ricos. A gente também teve a oportunidade de fazer outros encontros aqui. Então, assim, agradeço muito a vocês por estar dedicando o tempo de vocês, que é um recurso importantíssimo para estar aqui com a gente. Antes de eu começar um pouquinho aqui, eu queria pedir a produção aqui para criar um breakout rooms aí de 5 minutos, tá? Com os participantes, que aí se você colocar a gente como host do evento, aí você coloca só os participantes, dando eles 5 minutos. Daqui a pouco eu vou pedir vocês para abrir as salas, que aí eles também podem aproveitar para fazer ali um network entre si, né? Trocar as figurinhas aí. E eu vou passar uma perguntinha para eles. Mas antes, vamos começar aqui com a apresentação. Só um minutinho. Porque assim, né? A gente testa tudo, mas na hora sempre dá um pormenor, né? Mas brincadeiras. Deixa eu compartilhar aqui vocês. Fazer a pergunta mais falada aí desde que a pandemia começou, né? Primeiro, talvez seja você estar me ouvindo, né? Agora eu vou ver se vocês me dão um feedback aí se vocês estão vendo a minha tela aí. Estão vendo a minha tela? Sim. Beleza, beleza. Pessoal, como também já foi falado, coloquei aqui as minhas redes sociais, o Instagram, mas também coloquei o LinkedIn aí. Podem conectar comigo, vai ser uma satisfação poder trocar figurinhas com vocês aí. Se vocês tiverem dúvidas além do que a gente vai estar conversando aqui hoje, porque esse é um assunto que tem cada vez mais ganhado
espaço, as pessoas têm conseguido extrair o valor da utilização dos OKRs ou OKRs em inglês, como você queira. Então, a gente sabe que a gente sempre pode debruçar muito mais nos assuntos. Então, fiquem à vontade para me chamar. Eu vou estar falando provavelmente aqui de algumas literaturas, de algumas coisas. Então, é, é uma satisfação poder trocar conhecimento aí com vocês. Eu costumo dizer, né, tem até um, um Reels que eu soltei essa semana aí de uma participação de um podcast que eu estive, que o conhecimento sem ser compartilhado, ele não faz sentido. Então, quando a gente compartilha, a gente acaba aprendendo mais, né? Como o Júlio falou muito bem aí, eu tenho essa sopa de letrinhas aí. Tem aqui um QR Code também que você também consegue cair numa tela lá que você vai ter as minhas redes sociais, contato, WhatsApp e whatever. Mas tem duas coisas aqui que eu gosto sempre de dar uma ênfase muito grande. São os meus trabalhos de voluntariado, tanto no PMI Minas Gerais e aqui também com o pessoal do PMI DF. Tenho a oportunidade também de participar. Já vou deixar o convite aqui, eu nem sei se eu posso, tá, Matheus? Mas para os ciclos de mentoria, tá? Que é um negócio assim muito, muito legal. E eu tenho tido satisfação que os meus mentorandos têm saído muito bem aí nos ciclos aí, mas para quem quer se desenvolver na área de agilidade, na gestão tradicional, né? Eu não gosto muito desses termos, mas só para vocês entenderem, ou em outras áreas. Então, assim, tem outras pessoas, né? Eu sempre que posso estou participando. Então, tem profissionais incríveis lá para vocês conhecerem. É um programa muito sério, tá? E eu também quero aproveitar o momento para esse mantra do PMI, né? Que ele fala que coisas boas, né, acontecem quando você se envolve com o PMI. E, de fato, as pessoas que me conhecem, meus alunos aí na PUC, na Esquemar, na IBM, enfim, onde eu passo, eu sempre falo que é um lugar que fomenta muitas conexões de qualidade, pessoas que estão se doando, e eu particularmente acho que o trabalho voluntário é uma retribuição que a gente pode dar de tudo que a gente já recebeu, né? E o mais incrível, você quer doar e acaba até ganhando muito mais, porque você vai conhecer pessoas muito, muito incríveis, tá? E parabéns a todos os voluntários que estão aqui conosco, aqui ajudando a gente, aqui dando suporte, né? Então, como o pessoal só falou, eu tenho formação em ciência da computação, pós-graduação em gestão de projetos, melhoria de processo, a gente faz muitos treinamentos de Scrum, OKR, né? Vou falar um pouquinho, inclusive, de um ciclo de OKR que a gente fez na Moura Baterias recentemente, foi muito legal, e ter oportunidade de tocar projetos aqui no Brasil, fora do Brasil, enfim. E tem um ponto também que eu queria convidar vocês aí para esse filho mais novo que eu tenho aí, que é o livro de transformação digital, além do óbvio, que também tem muitas pessoas aqui do PMI Minas Gerais, em grandes nomes da agilidade, da gestão de projeto e de transformação digital. Tive a oportunidade de estar com os meus colegas lançando esse livro no Congresso de Gestão de Projetos em Belo Horizonte, que teve agora em finalzinho de outubro, início de novembro. Então, convido a vocês aqui. A gente fala de transformação digital em várias camadas, tá? Porque por que é além do óbvio? Porque muita gente acha que a transformação digital ela envolve apenas tecnologia, métodos e ferramentas, né? Então, tem muito mais: tem tecnologia, tem relações, tem RH, tem parte de dados, tem muitas camadas que a gente precisa, tá vendo? Então, eu tive a oportunidade de escrever. A gente tem cases aqui da Gol, do Banco Inter, da Drogaria Araújo, que é uma grande rede de drogarias em Belo Horizonte, e de outros lugares aqui. Então, assim, é um livro também que tem uma leitura muito boa, são vários autores, pessoas muito bem qualificadas, e mais importante, pessoal, aqui nós estamos falando de algo mão na massa, coisa que de fato aconteceu. Então, que a gente consegue ver o conflito da teoria e da prática, e como a gente precisa estar aberto para adaptar para isso. Tá? Para quem, né, tem uma filha de 20 anos, né? Tem um dog também aqui, né, que minha filha arrumou, mas quem toma conta do dog sou eu, então é minha parceira aí de agilidade. Ela é o primeiro cachorro agilista do Brasil, então já fiz todos os treinamentos, todos os cursos, está sempre aqui no meu pé, acompanhando aqui, tá? Sou uma pessoa bem supersticiosa, não sei se vocês conhecem esse cara aqui. Alguém conhece esse cara da foto aí? Porque se conhecer vai entregar a idade, hein? Eu ia comentar isso, era dos filmes da Sessão da Tarde. Isso aí é o Zoltar do filme Quero Ser Grande com Quero Tom ser Hanks. grande.
Isso aí. Então, se alguém não viu esse filme, pode ver que esse filme é muito legal. E eu estava fazendo né, uma viagem lá em São Francisco, e quando eu vi esses voltar, vocês podem ver que é a época da pandemia, né? Que ele estava se precavendo, ele estava até de máscara ali. Então foi um negócio muito legal. E gosto muito de viajar, né? Então, as pessoas que me conhecem, que a gente tem oportunidade, eu tive oportunidades aí de viajar para alguns lugares. Recentemente, eu estive fazendo um intercâmbio na Europa, fiquei baseado ali em Malta, e foi assim algo muito legal. E é muito bom, né, a gente trocar experiências e também os benefícios do trabalho remoto, né? Então a gente pode trabalhar como a gente está podendo se conectar aqui nesse momento. Então foi uma experiência muito boa. Eu tive a oportunidade de ir em 9 países, várias cidades, enfim. Então viajar realmente é algo muito legal, muito gostoso. Também se alguém quiser falar sobre viagens depois em off, a gente pode falar. E também quem me conhece sabe, é uma pessoa que eu gosto sempre de estar lendo coisas, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Vou estar passando para vocês algumas recomendações de leituras que eu li ou que eu estou lendo, enfim, inclusive que conectam aqui com o nosso assunto, né? Eu costumo dizer que acredito que a leitura é a melhor ferramenta para você se desenvolver profissionalmente e como ser humano, tá? Então, é uma coisa muito importante. Bem, e para fechar, tem a entrega contínua, que é uma empresa que a gente trabalha aí fazendo treinamento de Scrum, de Kanban, de OKR, e ajudando empresas a implementar métodos tradicionais, ágeis, gestão por resultado, enfim. Então, a gente ajuda as empresas nessa árdua, árdua jornada que é a transformação, né? Porque transformar, nos mudar, não é algo que é muito fácil. Bem, quem também já me conhece sabe que eu gosto muito de começar as minhas apresentações com essa frase do Zygmunt Bauman, já falando de livro, né? Ele é o autor de um livro chamado Amor Líquido, tá? Então é um livro muito legal sobre filosofia. Ele é sociólogo e filósofo polonês. Felizmente ele já nos deixou, mas por que que eu gosto sempre de começar as palestras, aulas, treinamentos com essa frase? Porque essa frase eu entendo que ela é muito maleável, ela é muito adaptável, porque tudo que ela fala é o que a gente vive, né? A gente vive em tempos onde a mudança ela é muito rápida, né? E ele falou que os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a necessidade de mudança, a velocidade da mudança, ela se tornou muito rápida. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas o mundo está mudando muito. O mundo sempre esteve em transformação. Se você pegar desde o Big Bang, que foi uma grande transformação, né, para quem acredita, criou nossa galáxia, criou os planetas e criou tudo, desde aquele momento o mundo continua em constante evolução. Tem um livro também que eu gosto sempre de recomendar, que eu acredito que vai ajudar muito vocês. Se alguém tiver lido, escreve aqui no chat, que é o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, que ele fala sobre como é a mudança da sociedade, né? Da sociedade que a gente tinha ali dos homens das cavernas até a sociedade atual. Ele fala sobre a criação do Homo sapiens. E a gente está vendo que a gente sempre vai ter mudanças, né? A gente vivia em cavernas, depois a gente começou a ter tribos, depois a gente conheceu a Revolução Agrícola, que para mim eu acho que é a maior revolução que a humanidade já teve, onde a gente parou de ser os famosos caçadores e coletores e começou a fixar em algum lugar, criar cidade, ter família. E aí, para você criar uma cidade, você vai ter toda uma infraestrutura que precisa ser feita, né? Administração, esgoto, água, luz, ou seja, né? Então, a mudança ela é muito rápida. E como a mudança está mais rápido, há uma necessidade, né, e ela é inerente à nossa vontade, de que nós possamos acompanhar essa velocidade. As formas que a gente utilizava para medir as coisas, para entender como é que o mundo funcionava, elas funcionavam em um contexto. E o contexto ele está sempre mudando. Então, não é que as ferramentas que a gente tinha, as metodologias,
as formas de gerenciar projeto, de estudar, de conhecer pessoas, elas eram ruins. Não, pelo contrário, elas eram para aquele momento, mas as coisas estão evoluindo. Então a gente precisa entender como a gente pode medir o resultado, como a gente consegue medir o valor, como a gente consegue interagir para as pessoas. Por isso que cada vez mais nós, como pessoas humanos e profissionais, precisamos ter um ferramental muito grande, porque as possibilidades são das mais variadas possíveis. Então, nós precisamos entender que o mundo ele vai continuar cada vez mais maleável, mantendo estados por muito menos tempo, porque nós estamos hoje muito mais conectados. Não sei quem vai, né? Eu acho que talvez tenha algumas pessoas aqui, mas há 30 anos atrás, isso aqui que nós estamos fazendo agora era quase um filme de ficção científica. Era quase o desenho dos Jetsons, né? Que você podia ligar e ver a pessoa numa tela. Hoje nós temos aqui, deixa eu ver quantas pessoas aí a gente tem nesse momento aí. Nós temos 52. 52 pessoas aqui, né? Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, no melhor dos nossos sonhos, há 30 anos atrás, imaginava que isso seria possível. E talvez a pergunta pode até ser: e daqui os próximos 30 anos? O que que será? Então, eu quero pedir à produção aqui, aos nossos queridos voluntários que estão ajudando a gente na organização, eu queria que você dividisse o pessoal em duplas, tá? Em duplas aí. Só que o que acontece? Não sei se você já criou a sala, como tem mais ou menos umas 40 e poucas pessoas, né? Talvez a gente pode criar uma sala aí de 4 ou 5 pessoas, e aí você pode dar aí 6 minutos para o pessoal. E eu quero saber de vocês o seguinte: como vocês sabem os seus projetos pessoais, profissionais, enfim, o que você achar que faz sentido, tem resultado? Como é que você consegue medir o resultado disso? E aí eu queria que você trocasse uma ideia com os seus coleguinhas, e aí na volta aqui a gente troca uma ideia. Beleza. Pode A ser? gente tem 50 pessoas aqui, né? Serão 10 salas de 5 pessoas, correto? Vai ser um pouco mais, porque na hora que você for criar a sala ali, você desmarca os quem for co-host, Ah, e aí a entendi. gente não, a gente cai fora. Maravilha. A Laiane e o Matheus já vai criar Mas aqui. quem quiser participar com o pessoal, tá liberado. Boa, o pessoal já Quem, vai criar aqui já. quem quiser fazer um skin the game aí, não tem problema não. O pessoal já está criando aqui já. Beleza. E só aproveitando também esse tempo enquanto o pessoal cria, vocês podem mandar perguntas, podem levantar a mão, tá? Vamos fazer uma coisa bem interativa aí, né? Se por acaso algum de vocês já estiver utilizando OKR, BSC, ou sei lá, alguma outra coisa aí na sua corporação também, fica à vontade para trazer insights para a gente aí. Ah, vocês já criaram a sala, já tá. A Matrix já Boa. está absorvendo a turma já? Já. Fizemos 12 É, salas aqui. Aí dá beleza. umas 3 pessoas, mais ou menos. A Matrix está sugando a turma aí. Beleza, que aí eu consigo ver aqui também. Aí a gente vai chamando o pessoal da sala para trazer os insights deles aqui. Oportunidade do pessoal também fazer um network também, né? Sim, sim. Muitas pessoas no final do webinar costumam mandar o LinkedIn deles aqui. Você colocou o tempo? Acho que não, né? Ah, não sei, o Matheus Laiane, quem criou, sabe se colocou o tempo. Qualquer coisa, lá que dá o tempo, a gente clica Isso, em isso. fechar as salas aqui, a gente volta. Manda mensagem aqui para a galera aqui. O bom do online é isso, né? Você tem gente de qualquer lugar, né? Isso é muito bom.
a gente, né, que vive num país E aqui, continental. continental, né? Mas aqui sempre teve essas pessoas de vários locais do Brasil. É. Por exemplo, no ciclo lá que a gente fez de mentoria, tinha uma menina que eu fui me mentorando de Juiz de Fora. Fala, Luiz. Opa, tudo bem? É que eu não. Vocês criaram as salas aí, mas acho que eu não entrei em nenhuma ainda. Opa, Olha aqui, peraí. Luiz. Deixa eu ver aqui. Luiz, você está usando a versão web ou é o aplicativo? Só para eu saber aqui. Eu Porque às acho que é o vezes quando é aplicativo. web. Ah, não, beleza. Porque às vezes quando o pessoal está de. Aqui, ó, é que você está aqui na sala 12, mas por algum motivo você não aceitou. Ah, porque deve ter um pico aqui na minha rede, deve ter sido isso. Tá? É porque também é bom quando for criar salas, não é criar outra mais, mas você marcar para levar o pessoal Eu vou mandar ele para outra sala que tá aqui que ele não tinha aceitado. Deixa eu mandar ele para outra sala aqui. Pronto, mandei para outra sala. É só às vezes aceitar. que às vezes tem uma opção que você cria lá que ele já leva tipo a pessoa sem a pessoa aceitar. Eu esqueci de falar isso. E às vezes, quando a pessoa está na web, usando a versão web, esse recurso de breakout rooms, ele não funciona muito bem, sabe? Acontece. Voltei, pessoal. Não me, acho que não me aceitaram na sala de novo. Eu entrei, dei o join lá na sala, mas eu caí de novo aqui. Uai, deixa eu te mandar para outra. Aceita pra gente aí. Deu verdinho para ele aqui. Ele aceitou outra sala aqui. Mais uns É três porque, minutinhos, pode ser? pode. É porque também tem uma opção marcada aqui que você permite eles voltar para a sala principal a qualquer momento. Talvez pode ser isso também, tô vendo. Fica para a próxima aí, ficar. Talvez. Mas enfim, faz parte. Aqui no chat apareceram umas pessoas de Belo Horizonte. Ó. Tem Alessandro de Belo Horizonte, Bruno de Belo Horizonte, são conterrâneos seus. BH, galera, tem uns amigos também, né, que a gente sempre pede para Incentiva, dar uma né? moral. Exato. Certíssimo. Mais um minutinho. O Matheus colocou o nome dos livros que você foi falando aqui no chat. Ah, legal, legal. Se você quiser mandar aqui também seu LinkedIn, Eu mandei no chat aqui. Peraí. pô, Juliana, sem problemas, né? Cuida aí da criança aí. Ah, tá. A gente tá voltando Tranquilo. já. Bom, já deu 5 minutinhos. Podemos fechar as salas? Pode? Beleza. Fechando as salas em 3, 2, 1. Pronto, agora as salas vão fechar daqui a 1 minuto. Você parou de projetar? Parei, que agora a gente vai conversar com eles aqui um pouquinho.
Ah, beleza. Pensei que você queria projetar alguma coisa aqui. Boa noite, Thaís. Quer falar alguma coisa? Boa noite, é porque eu fiquei desmutado da outra sala. Tava falando lá com a Renata. A gente trabalhou junto no Brasileiro desse ano. E aí foi massa ver ela na sala. E ficou na sala Ah, juntas. Legal. legal. Vamos lá. Aqui eu vou pegar as salas que o pessoal está participando, porque tem algumas salas que não deu certo todo mundo participar. Ótimo, pessoal. Liga a câmera. Muito bom, muito bom. Mas se alguém quiser falar da sala aqui, fica à vontade, tá? Sala um aqui a gente tem a Elisângela Rodrigues, Luiz Eduardo, Rodolfo Costa, Eric Peruso e Júlia Moraes. Vocês conseguiram trocar uma ideia aí? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eles estão tímidos, pessoal. É. Vamos falar aí. Ô Luiz, fala alguma coisinha aí. Como é que você mede o resultado aí, cara? Como é que você mede sucesso aí? Você que deu um joia aí. Ah, tudo bom? Como é que tá? Tudo jóia. Eu, Melhor não- agora. eu não consegui falar muito porque eu fui saindo de sala em sala, não sei o que que foi acontecendo. Deu um problema aqui. Mas é quando eu Preocupa cheguei não. lá, já estava no finalzinho da discussão e não consegui falar muito, não. Tá, beleza. Mas obrigado, viu? Falou. Sala 3 aqui, deixa eu ver. Sala 2 acho que não deu quórum. Sala 3 aqui, Adriana Marinho, Alessandro Alves e Glício Fonseca. O que vocês trocaram ideia aí, pessoal? Compartilha com a gente aí. Boa noite. Boa noite, Alessandro. Assim, nós estamos iniciantes em OKR aqui. O Ah, legal. objetivo é entender um pouco mais da metodologia, né? Mas, assim, a gente entendeu, discutindo sobre como a gente sabe se os projetos tiveram sucesso ou não, né? Primeiro passo é definir os objetivos, que nós entendemos em conjunto aqui. Depois, como medir esses objetivos. E depois também a questão de medir, monitorar esses objetivos ao longo do projeto, para garantir que tenha esse Legal. sucesso, para não ter uma surpresa lá no fim do projeto. E falamos um pouquinho do dia a dia de cada um, né? Todo mundo tranquilo, né? Dia a dia tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Mas cheio de desafios, né? Todo mundo já chorou, já falou um pouquinho das dores aqui. Sessão Ah, de terapia, né? isso. Boa, Ah, boa. Muito bom, muito bom, muito o bom. Glício já comentou sobre a dificuldade que ele tem lá de ter um software de qualidade, né, que consegue fazer essas medições de forma confiável. Ah, legal. A outra colega que estava com nós, a Adriana, né? A Adriana Isso. comentou que trabalha no setor financeiro também e a ideia é aplicar mais no nível dela, assim, tem uma Não questão é de Banco OKR. Master, não, né? Não é Banco Master, não, né? Brincadeira. Ela tem uma OKR, aplicação de OKR assim, mais global, né? Ela vê que tem essa metodologia, mas ela quer entender mais e aplicar no nível dela, assim, né, com a equipe dela. Muito bom, muito bom. Parabéns aí, galera. Valeu. Sala 4 aqui, o Bruno, a Mônica e o Evandro. Deu para vocês trocarem a figurinha aí? Eu posso falar rápido aqui. Na verdade, eu fui mudando de sala também, igualzinho já falaram que aconteceu aí. Aí no final, Olha, eu tô achando que rolou uma micareta aí, hein? pode ser, pode ser. Aí caímos na 4, aí o pessoal meio que se apresentou, cada um contou um pouco da sua história, mas quando a gente acabou de falar, eu até pedi desculpa de ter falado um pouco, aí caiu o tempo, já a gente teve que voltar para a sala principal, Tá tá? bom, tá bom. É isso. Mas beleza, obrigado. Mais alguém aí que estava Pessoal, participando antes quer falar um pouquinho? Compartilhar aí? Não sejam tímidos, pessoal, porque no mundo real é pior, hein? A gente, a gente compartilhou
Deixa eu tentar ligar aqui a câmera. Eu não estou conseguindo, mas a gente compartilhou na sala muito realmente de olhar para os objetivos, para o alcance dos objetivos, e também o Antônio falou dos KPIs. Ele trabalha Hum, na indústria e aí eles olham muito para os KPIs. boa. E a gente também falou de comparativo de relatórios. Legal, legal. Muito bom. Parabéns. Sala 5 aqui, a Lauren, Juliana, Liviane e Vitória. Isso? Alguém pode dar uma palavrinha pra gente aí? Não? Certeza? Esse povo tá Ó. Oi, tímido, boa hein? noite. Ah, Liviane, é você mesmo. Manda aí. Opa, tudo bom? Bom, Tudo. na minha sala, eu e a Laura, a gente conseguiu ingressar e a gente falou um pouquinho sobre a diferença entre sucesso na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Ó, Porque que quando a legal. gente fala do sucesso do projeto, ele está muito relacionado ao objetivo desse projeto, ao público-alvo e também dos que estão envolvidos na construção desse projeto. Então, na vida pessoal, a gente tem uma leveza maior, né, que envolve não somente resultados macros e fim, mas também a trilha, o emocional. E na área profissional, envolve a equipe que está atuando nesse projeto, né, realizar conquistas, gradativas até esse objetivo final, ou seja, ter um fortalecimento das relações, como também ter definido claramente o que é para os nossos stakeholders o objetivo, o que para ele é essencial e a gente conseguir entregar. Ó, que isso? Muito bom, muito bom. Parabéns, ó. Aí, tá vendo, pessoal? Eu acho que nem vou precisar falar mais nada aqui, não. O pessoal tá mandando bem demais aí. Antônio, Renata e Thaís Santiago. A Thaís foi que falou agora, há um pouquinho Ah, antes. tá. Então vamos pro próximo. Luiz, Mariana. Mariana, não consigo falar seu sobrenome, não. Kobayashi? Acho que é isso, né? Natália e Núbia. Isso mesmo, é Kobayashi. Ah, mandei bem. Então você vai falar então, hein? Acertei seu nome, hein? Na verdade, a Natália que estava anotando lá, porque eu entrei um pouquinho depois também, e aí ela e o Mac que começaram a conversa, e aí ela foi anotando o que a gente foi falando. Natália, tá com Ah, você Natália, jogou na te casa, hein? responsabilidade para mim, não sei por que te que ela achou joguei que eu na anotei. É, fogueira, pois hein? é. Eu vou fingir que eu anotei aqui para não ficar feio para mim. A gente não chegou a uma conclusão assim do time, a gente só fez um comentário como cada um faz dentro da sua empresa, né? Então, a gente teve Aham, ali consultoria, setor de inovação, e da outra legal. colega que eu não lembro, e automotivo, que é o meu. Então, assim, Ah, basicamente todo mundo falou de escopo, né? Atendimento de legal. escopo, atendimento dos stakeholders e uma boa parte está iniciando ali na questão de conhecer os indicadores para colocar dentro da sua própria área. Muito bom, muito bom. Legal, legal. Sala 10, vou dar uma acelerada aqui. Fátima, Gabriela, Juliano e Sávio. Nós conversamos ali, falamos entregas de valor, né, ao cliente, coleta de feedback dos clientes também. Legal. Se os meus colegas quiserem ajudar aí mais, teve mais coisa. Sim, a gente estava falando sobre atender as necessidades do cliente, não apenas as expectativas. É, Bom, a outra colega estava falando sobre que ela mede o sucesso quando ela recebe feedbacks da equipe. Então, a gente ficou ali discutindo entre como, quando tiver como medir também através desses feedbacks e tudo mais. legal. Muito bom, galera. Cristina, Delcleciano, Douglas e Stefânia. Oi. Na nossa sala, a gente não conseguiu chegar também num consenso, mas a gente discutiu um pouquinho, e aí os colegas falaram um pouco a questão da usabilidade, Legal. que
como eles trabalham mais com projetos voltados para TI, aí eles falaram que seria medido através da usabilidade. E aí eu falei um pouco assim, mas mesmo assim, quando a gente não chegou num consenso, mas eu falei assim, quando a gente vai medir a usabilidade, a gente precisa relacionar isso com alguns KPIs, que essa usabilidade seria, aí eles falaram, seria medido de ponta a ponta, quantos clientes acessam aquele aplicativo, mas como que eu meço isso e transformo isso para KPIs que eu vou conseguir mensurar esse resultado do projeto para ver se ele trouxe ou não resultado. Então aí a gente teve essa dúvida aí de transformar Legal. essa usabilidade, agregar valor com os KPIs em si, Posso né? te pedir um favor? Sim, Quando eu falar de KR, você me pergunta qual que é a relação de KPI com KR? tá bom. Beleza. Ó, vocês podem cobrar a Cris aí, hein? Obrigado, Cris. Valeu, pessoal. Para fechar aqui com chave de ouro, uma pessoa desistiu, vai ficar a dupla. Ficou a dupla sertaneja, Eduardo e Anderson. Vai ter música ou não vai? Cadê eles? Quer falar aí, Eduardo? Anderson? Eu acho que vai ser você, É, viu, Eduardo? bom, eu Dudu, comecei já, vamos lá, então vamos lá. Dudu. A gente falou muito sobre a experiência do cliente, né? De coletar, fazer um mapeamento da satisfação dos clientes e usar isso como lições aprendidas. Isso mais para esse lado humano, né? Que o Uhum. PMI traz, e também o lado mais técnico, que seria os KPIs mesmo, né? Definir bem os KPIs, né, os indicadores de qualidade e fazer com que esse conjunto de indicadores, tanto mais subjetivos, digamos assim, mais técnicos, eles se complementem, né? Que o sucesso do projeto ele tem que estar gerando benefício para como um todo, né? Muito bom, muito bom. Muito bem. Parabéns, muito bom, pessoal, muito bom. Obrigado aí pelos insights. Vocês concordam comigo que a gente precisa de uma bússola, tá? Por quê? O que que é valor, tá? O Lean fala que valor ele está na perspectiva de quem recebe. Então a gente precisa muito de saber aonde é esse norte, tá? Porque senão a gente vai ser muito eficiente, mas a gente não vai ser eficaz. Então entender esse valor, ele nem sempre é tão fácil. E ferramentas como o OKR, pelo fato de terem ciclos curtos, eles ajudam muito uma coisa que vocês acabaram de falar: feedback rápido. Porque não basta somente eu medir. Eu preciso saber se eu estou medindo certo, se eu estou medindo aquilo que está conectado. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, pessoal, a gente tem essa visão muito que os números são importantes. Sim. Mais uma indicação de livro para vocês aí. Os números não mentem, tá? É um livro que fala muito como a gente tem uma série de falácias e coisas, mas quando a gente usa as métricas de fato, essas métricas mostram entender porque a gente precisa entender como as coisas são medidas, como aquilo é colhido. Mas também eu tenho um contraponto. Tem um outro livro muito bom que é Como Mentir com Estatísticas, que também vai te ensinar a questionar métricas. Porque eu posso ter métricas, né, de vaidade. Por que eu estou falando de indicadores? Né? A gente vê que o indicador ele é uma ferramenta muito importante para a gente saber como é que as coisas funcionam. Né? Quem que é a colega nossa que está com a criancinha aí? Quem que é? É a Renata? Tem duas, a Renata e a Juliana. Como é que você sabe que seu filhinho aí, sua filhinha está com febre? Usar o termômetro, né? Perfeito. Às vezes você até acha que não está com febre, né? Ou quer dizer que Às tá, vezes você né? coloca a mãozinha assim para ver, deixa eu ver, mas para você ter certeza mesmo, é só com termômetro. Então eu preciso ter algo que me dê essa informação exata. Porque, de novo, pessoal, uma das ideias de quando a gente traz ferramentas como o OKR é parar do eu acho. Se você acha, é uma opinião sua. Eu até brinquei isso num workshop que a gente fez uma implantação de OKR lá no Grupo Moura, que quantos de vocês aqui uma vez você estava se sentindo que você estava com febre,
Você estava doido para estar de febre. Na hora que você coloca o termômetro aqui, o desgramado marca 37 e pouquinho, você fala assim, pô, eu não tô de febre ainda. Então, por quê? Porque você acha, né? Mas a gente precisa de ferramentas que nos ajude a dar um número mais preciso. Fala, Júlio. Dimar, a gente tem duas mensagens aqui no chat. A primeira é da Mariana, querendo saber qual o nome do segundo livro que você falou. E a Ah, Natália, tá. e a Natália perguntou qual é que é o autor do livro Os Números Não Mentem. Ele é um de uma capa meio laranja com azul, tá? Eu não lembro aqui porque eu não estou em casa hoje. Então, Os Números Não Mentem. Ele tem uma capa meio laranja e azul, tá? Ele é um livro pequeno assim. E o outro é Como Mentir com Estatística. Mas não usem para o mal isso, hein? Não usem para o mal, hein? Já nessa pegada, então, vou dar mais uma dica. Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. É um livro muito bom também para quem é gestor, quem precisa negociar. E os números são ferramentas de persuasão. Então, você tem uma trinca de ouro aí para poder ganhar qualquer discussão aí, hein? Algo mais aí, Julião? Deixa eu só pegar o livro aqui. É Armas da Persuasão. Qual Armas da autor? Persuasão, do Robert Cialdini. Ele tem um imã, Achei, ele tem um imã achei. isso Tem aí. dois aqui. Tem É um porque e tem um tem 2.0. 2.0, que é uma capa azul, né? Mas esse que eu tô falando você pode começar pelo primeiro, que é o tem um imã na capa ali. Nunca mais você vai pedir algo no McDonald's ou comer uma pipoca no cinema da mesma forma, tá? Vai acabar com sua experiência lá, mas Bom, eu já joguei no chat já. boa. Então, a gente precisa de indicadores, tá? Porque a gente precisa trabalhar com coisas que são é, indicativas, tá? A gente tem métricas e formas de medir de forma qualitativa, mas o qualitativo ele vai estar muito conectado com a subjetividade, né? A gente acabou de falar aqui da questão da febre. Ou você tem febre ou você não tem febre, tá? Então, os indicadores eles vão ser importantes para dar mais clareza, tá? Sobre essas metas ou sobre esses números que a gente quer acertar, ou a gente quer atingir. Então é muito importante a gente entender que os indicadores têm esse processo. Por isso que eu pedi para a Cris, para depois a gente falar sobre KPIs, porque muita gente quer usar KPIs, mas eu vou explicar para vocês que eles têm um pouco de contraste quando a gente fala de OKR, tá? Por que a gente precisa disso? A gente precisa de direção, porque como diria o Sêneca, quando a gente não sabe para onde a gente vai, nenhum vento vai ajudar. Então é importante saber isso. E como é que a gente sabe isso? A gente tem que usar ferramentas para isso. Existe uma pesquisa que mais de 95% das pessoas nas organizações não sabe quais são os objetivos estratégicos daquelas organizações. Eu vou pôr uma visão maior aqui do meu Zoom aqui, só para fazer uma pergunta. Todo mundo aqui sabe qual é o objetivo estratégico da organização que vocês trabalham? Todo mundo sabe? Sabe qual é a missão da organização? Sabe qual é o propósito da organização? Então, se você sabe, você está naqueles 5% ali. Esse número é uma pesquisa da Harvard Business Review e é muito comum, tá, pessoal? Ou, às vezes a gente até acha que sabe, mas, na verdade, infelizmente, a gente não sabe. E, não sei se tem alguém que lembra das aulinhas de física, quando eu tenho forças que são opostas, o que acontece com o esforço que eu estou fazendo? Ele se anula, né? Então é muito comum você falar para assim, lá no seu trabalho, o pessoal da TI, aqui esse capeta lá, eu estou tentando fazer o trem aqui, mas eles não me ajudam. Eu não consigo atender o cliente porque eles não arrumam o sistema. E o cara da TI está pensando no quê? Não, eu tenho que ir para o outro lado. Então é muito importante que a gente esteja remando na mesma direção. Então, quem que surgiu para isso? O nosso querido amigo OKR. Os OKRs, eles foram criados ali por volta na década de 70 ali pelo Andy Grove. Aqui, pessoal, eu vou deixar uma dica de livro para vocês, que é o Avalie o que Importa, tá? Que é o livro que o John Doerr criou, tá? E onde ele fala sobre o OKR lá, né? Então ele vai falar lá o case com o Bono, case com os caras do Google.
é um livro bem legal, porém, tem alguns exemplos de OKR lá que não são bons, tá? Mas o que você percebe no livro? Eles também estavam desenvolvendo como aplicar. Mas, basicamente, ele pegou toda essa ideia, tá? Que o Andrew Groove usava lá da Intel e começou a evoluir, porque ele trabalhou com o Andrew Groove na Intel, tá? E aqui a gente vê a história, né, a evolução do OKR, né? O Andrew Groove baseou nas ideias do MBO, né, que é o Gerenciamento Orientado dos Objetivos. Ele usava esse nome, né, lá na Intel, usava os mesmos conceitos, mas dentro da própria Intel, ele com o John Doerr, eles já começaram a mudar essa nomenclatura. É tanto que o John Doerr, no livro, quem tiver a oportunidade de ler o livro, ele fala assim, ó, a partir daqui eu vou chamar só de OKR, tá? Porque apesar dele ter batizado de OKR, ele chama a própria versão do Andrew Groove de OKR. E aí, quando foi em 99, ele foi, né, ser um dos investidores do Google, e nas reuniões de conselho ali, ele sugeriu para eles algo que eles tinham usado na Intel, tinha dado muito certo, para que eles pudessem aplicar aquilo no Google. Então, várias iniciativas, vários produtos que a gente vê aí, que fizeram muito sucesso no Google, eles foram iniciativa para atingir alguns OKRs que foram criados. E a partir dali, né, o Google usou, popularizou, uma empresa que, enfim, virou o que virou. Então, várias outras empresas começaram a adotar o OKR. Eu já tive a oportunidade de fazer implementações no Banco Inter, na Localiza, agora a gente fez implementação muito extensa na Namora Baterias, na Namora Energia, que é uma empresa do grupo, é uma startup, e na Sabesp, enfim, vários lugares aí a gente vem levando essa cultura de OKR, porque, novamente, a gente vai ver agora que é uma outra ferramenta que a gente tem para lidar nesse mundo líquido que a gente tem. Então, o OKR, basicamente, ele tem 3 pilares, tá? Ele serve para falar o quê? Onde a gente quer chegar, tá? Como é que a gente vai chegar em algum lugar? Onde a gente quer chegar, tá? Como é que a gente sabe se a gente está no caminho certo, né? E o que a gente vai fazer para chegar lá? Porque eu gosto muito dessa frase do Deming, que ele fala que em Deus ele confia, nos outros a gente tem que trazer dados para a gente. Então, novamente, quando você estiver tendo discussões no seu trabalho ou em qualquer lugar que seja, e as pessoas estão apenas falando eu acho, cara, desculpa, isso são opiniões, tá? E, novamente, técnicas de negociação. Você não vai ganhar uma discussão com sua opinião, a não ser que você seja um chefe cabuloso, né? Mas a gente precisa despersonalizar as coisas. Então, os dados são a melhor forma que a gente tem que fazer. Porque o dado não é eu que estou falando, né? Como a gente viu aqui com a Renata, não é eu que estou falando se a criança está com febre, é o termômetro. Então, tem o que a gente vai discutir, tá? Então, é muito importante. Então, o OKR vai ser essa ferramenta que vai ajudar a gente no planejamento, na execução e no alinhamento, para que a gente consiga estabelecer um objetivo importante, que seja comum a todos. Algo que seja transparente. Aqui, a gente começa também a ter uma conexão com a agilidade, os pilares da agilidade, que é transparência, inspeção e adaptação. Tá? Então, tem que ser algo que é transparente. Porque, como eu falei, às vezes existem objetivos, às vezes existe planejamento estratégico, existe muita coisa, mas, infelizmente, isso fica num determinado lugar na gaveta de uma empresa e ninguém tem acesso. Outra coisa que a gente vai ver, o OKR parte de uma premissa que eu vou trazer todo mundo para o jogo. Eu não vou definir OKRs apenas all by myself. Não, eu vou definir os OKRs, mas nós vamos discutir como nós podemos atingir esses OKRs. Tá? Então, é muito importante, pessoal, que eu tenha uma visão da missão da minha empresa. Porque se você está fazendo algo agora aqui que não conecta com a visão, com o propósito da sua empresa, você não está gerando valor. Lembra que a gente falou lá no começo que era valor? Se eu tenho uma empresa que tem uma visão e tem uma missão, nós deveríamos estar trabalhando em coisas que conectam essas coisas, tá? Se nós temos iniciativas, nós temos números, métricas que não nos levam
atingir a missão e a visão da nossa empresa, nós estamos indo contrariamente à nossa bússola. Porque se eu quero ir para o norte, eu tenho que fazer coisas que me levem para o norte. Eu tenho que ter números que me digam que eu estou indo para o norte. Eu posso ter os números mais acurados, eu posso ter as melhores soluções, mas se eles não me levam para o norte, não, tá? Então, isso aqui, pessoal, é muito importante quando eu estou começando a criar os meus OKRs, porque eles serão derivados da missão, da visão e da estratégia. Isso é uma conexão que é inerente. Fala, Julião. Você tinha falado da parte do feedback, né? Estamos em dezembro. E aí, galera? Planejamento de janeiro. Lá de janeiro de 25. Ó, o planejamento da empresa é faturar tantos milhões por mês, né? Será que lá atrás, quando foi fazer aquele planejamento da estratégia, dos objetivos, será que foram cumpridos, né? O OKR ele serve para ajustar a rota, né? Então a gente está falando aqui em dezembro, né? Eu acho que é uma boa época do ano para fazer um feedback, né? Para identificar com a equipe. Gente, planejamos lá em janeiro, chegamos, não chegamos, então esse é o momento do ano para ver como fomos em 2025 e como podemos planejar o 2026 também. Perfeito. Fazer uma retro, né, cara? Fazer uma retrospectiva, porque é aquela história, né? Para ter resultado diferente, nós vamos ter que fazer coisas diferentes, né? É uma frase que também é atribuída ao Einstein, né? Que é insanidade é fazer as coisas da mesma forma e querer resultados diferentes. Então, quando você voltar segunda-feira, amanhã na sua empresa, a pergunta é: o que eu estou fazendo hoje que vai nos levar a atingir a missão e a visão da nossa empresa? Porque, de novo, e aqui, pessoal, nossa, mas o que a gente faz não tem nada a ver. Perfeito. Lembra da transparência? Você está inspecionando. O que precisa fazer agora? Adaptar o que o Júlio acabou de fazer. Olha só, o próximo ciclo, o que a gente pode fazer? Fazer diferente, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Nós precisamos saber a missão, a visão, né, para gerar a estratégia. Então, deixa eu limpar isso aqui. Como é que limpa isso? Espera aí. Eita. Mudou aqui. O Google mudou o trem aqui. Deixa eu ver. É uma borrachinha, não? Ele tinha uma opção aqui que já limpava tudo. Tá vendo? Eles fizeram um update aqui na apresentação e. Enquanto você vai limpando aí, vou ler o chat aqui. A Thaís disse que amanhã vai ter reunião de planejamento do setor. Já levar Ah, alguns insights daqui. Muito bom, então. Thaís. Então, olha só, Thaís. Provavelmente você vai ter uma reunião de planejamento estratégico. Tá? Então, essa reunião, ela deveria ser guiada sobre o quê? Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa visão? Qual que é o nosso objetivo estratégico, né? Qual que é a nossa visão? Qual que é a nossa missão? Então, isso deveria ir em sumo por quê? Porque o ano de 2026, um dos nossos objetivos seria o quê? Aproximar da nossa missão e da nossa visão. E aí a gente deveria criar o quê? Um objetivo para isso. Então, essa visão da missão, então vamos dar um exemplo, tá? Qual que é a nossa missão? A gente acabou de falar aqui no comecinho que eu poderia traduzir talvez em propósito, tá? O PMI tem esse propósito de conectar as pessoas, de transformar a vida, de fomentar a gestão de projetos. Baseado nisso, qual pode ser o objetivo do PMI DF para 2026? Pode ser talvez o quê? Revolucionar o mercado de gestão no Brasil através da difusão de práticas de gestão em todos os segmentos de empresas do Brasil. Isso está conectado com o objetivo do PMI? Tá. Com a missão do PMI? Tá. Com a visão do PMI? Tá. Então, agora, se o PMI de DF colocasse, nós queremos ser o capítulo mais legal do Brasil. Isso está conectado com a visão, com a missão do PMI? Não que não seja um mau objetivo, bom objetivo, mas isso não vai gerar o valor que o PMI se propõe a entregar para as pessoas. E uma vez que a gente tem isso, o que nós vamos fazer? Iniciativas.
que são iniciativas? Projetos, demandas, o nome que você quiser. Por quê? Como é que a gente vai, como é que o PMI vai ser essa referência? Como é que ele vai difundir a gestão de projetos no Brasil? Não é só com objetivo, é com pessoas, como os voluntários que estão aqui, o quê? Pôr a mão na massa. Então, talvez alguém vai falar assim, olha, vamos fazer um webinar por mês, vamos fazer o congresso, vamos fazer publicidade, enfim, fazer vídeos. Eu posso ter vários projetos, várias ações para fazer isso. Tá? E aí, qual que é a mudança disso? Isso tem que vir em todos os níveis, tá? Por isso que, geralmente, quando a gente implanta o OKR, a gente tenta implantar em 3 níveis: estratégico, tático e operacional, tá? Dilmar, como é que eu começo? Pessoal, começa simples. Começa no seu time, começa no seu setor, tá? Vê aonde é possível você começar, tá? Mas comece, tá? Essa implantação de 3 níveis, ela já requer um nível maior de experiência, tá? Por quê? As organizações têm algo chamado o quê? Cultura. E aqui eu quero deixar uma coisa que eu quero que vocês gravem. Vocês podem não aprender nada aqui hoje, mas eu tenho uma coisa que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. Vocês vão gravar? Posso falar? Pode falar? Eu não estou ouvindo. Pode falar? Pode falar. OKR não é sobre bater meta. OKRs não são feitos para bater. Eles são feitos para ser perseguidos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero que você grave isso na sua cabeça. Tá? Então, a cultura que ela vai mudar, por quê? Nós vamos ter que compartilhar objetivos, nós vamos ter que compartilhar resultados, as pessoas vão ter uma maior accountability. Por quê? Porque talvez para atingir um resultado-chave, eu vou precisar da área B, C, D. O trabalho colaborativo aqui, ele vai aumentando. Então, isso é muito, às vezes, ruptivo. É igual quando a gente vai implantar agilidade nas empresas. Você tem que ter transparência, as pessoas têm que participar, né? Eu fiz uma palestra aqui em Minas que a gente falou sobre essa questão de segurança psicológica. Então, às vezes, as pessoas não têm, né, elas não podem falar o que pensam, não podem criticar, dar sugestões, tá? Precisamos de estratégia, precisamos do tático, o ciclo de feedback e precisamos do pessoal pôr na mão. Mas, né, vamos parar de enrolação. O que é o OKR? OKR é uma estrutura simples. Eu vou ter um objetivo aonde nós queremos chegar. Os resultados chaves que são feitos para quê? Para medir se eu estou atingindo aquele objetivo, né? Como a gente falou do PMI, que é o quê? Revolucionar a gestão ou popular a gestão de projetos no Brasil através de práticas revolucionárias ou fomentando a gestão de projetos. E, obviamente, nós vamos ter o resultado chave. Então, como é que a gente faz um objetivo? O objetivo, pessoal, gravem isso na sua cabeça. Ele é algo qualitativo. Toda descrição de um objetivo, de um OKR, ele tem que ser qualitativo. Eu vou ter que ter adjetivos, eu vou ter que ter superlativos. Raramente, em muitas exceções, eu vou ter números no objetivo. Não vou ter números. Vocês viram o que eu falei do PMI? Quero o quê? Impulsionar ou difundir a gestão de projeto no Brasil, ou fomentar e revolucionar a gestão de projetos no Brasil. Por quê? Ele tem que ser inspiracional. Ele tem que ser inspiracional. Ele tem que ser ambicioso. Tá? Por isso que eu falei que OKRs não são batidos. Se você tem um OKR e bateu o OKR, é sinal que você pôs um objetivo que não foi ambicioso. A gente não vai entrar aqui porque o conceito é muito longo, mas guardem 2 conceitos que vocês podem pesquisar depois, que são 2 conceitos chamados de OKRs, que são roof shot, ou seja, é um OKR que é um pouco esticado, e tem os famosos
moonshot, ou seja, chute lá na lua. Então é algo extremamente difícil, tá? Pensa bem, eu quero revolucionar a gestão de projetos no Brasil através do conhecimento. É um objetivo bem ambicioso, tá? E ele tem que ser o quê? Motivacional, tá? Tem um livro muito bom sobre isso, a gente vai falar já dele, mas já adiantando aqui, que é o livro Motivação 3.0, agora 3 ou 2, eu fiquei na dúvida agora. Acho que é 3.0 do Daniel Pink. 3, né? Que é um da capa vermelha, que ele fala os 3 pilares da motivação intrínseca: excelência, autonomia e propósito. Então, quando você cria objetivos que são inspiracionais, você gera propósito nas pessoas. Tá? Eles têm que ser o quê? Limitados no tempo. Então, você vai poder estar criando OKRs de um ano, mas geralmente a gente decompõe esse OKR de um ano em OKRs trimestrais. Por quê? Porque se a gente atingiu ou não atingiu, a gente para o próximo ciclo, a gente vai estar adaptando, escolhendo outros. É importante que essa dificuldade, né, essa tensão, essa dificuldade, ela também caiba no tempo. Por quê? Se eu estou falando que eu quero revolucionar a educação no Brasil, eu consigo fazer isso em 3 meses, pessoal? Né? Não vai dar. Né? Então eu vou ter que pensar no. Por quê? Porque você já vai ver que não dá, então você vai desistir. Então eu tenho que criar um OKR que, né? Ou em 3 meses eu quero revolucionar a gestão de projetos no Vale do Mucuri, ou em Minas Gerais, não sei, tá? Eu posso também deixar a coisa mais geograficamente ou no tempo definido, tá? Então eu também tenho essa liberdade, tá? Geralmente a gente vai ter de 3 a 5 OKRs para uma empresa, para um departamento. E por quê? Não sei se vocês todos aqui conhecem Kanban, mas lá em Kanban a gente tem uma prática lá que chama limitar o WIP. E o que significa o WIP? Work in Progress. Quanto mais trabalho você está fazendo, menos você entrega. Quanto mais trabalho você está fazendo, a qualidade é menor. Quanto mais você está fazendo, você tem o quê? Menos foco. Né? E quem faz muito não acaba fazendo nada. Então, a ideia é que você tenha de 3 a 5 objetivos. O mesmo vale para os KRs também, tá? A gente já vai falar sobre os KRs. Por quê? Para que você gere esse foco. Dilmar, e por que tem que ser no mínimo 3? Lembrando, pessoal, que isso são recomendações. Não existe um lugar que fala, ó, vou te matar se você fizer isso. Não existe isso. Mas por quê? Porque quando você tem 3 OKRs, você tenta equilibrá-los. Porque eu poderia ter um objetivo que é o quê? Ser a empresa mais lucrativa do Brasil. E eu poderia ter o outro que é o quê? Ser outra que vai gerar mais dinheiro para acionista, outra que vai gerar outra coisa. Eu não estou pensando nos meus clientes, eu não estou pensando nos meus funcionários. Então, eu tenho que ter equilíbrio, porque não basta só eu ganhar dinheiro. Eu também tenho que gastar menos. Né? Senão não adianta, senão eu gasto mais, ganho mais. Então você tenta criar de 3 a 5 para que seja equilibrado. Gilmar, eu vou começar a fazer lá na minha empresa amanhã. Cara, faz do jeito que der. Faça. Faça. Tá? O ótimo é inimigo do bom. Isso aí, assim, é uma das verdades, sabe, mais potentes que existe. Tá? É mais potente que existe. Tá? Porque você vai sofrer ciclos de aprendizado quando você estiver aplicando o OKR. Como qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa nova que você for aplicar, você vai passar por isso. Outra coisa importante. Eles têm que ser acionáveis por uma pessoa, grupo ou departamento. Isso aqui, pessoal, é para acabar com o famoso fazer promessa para os outros cumprir. Então, como é que você faz um OKR de melhorar a gestão no Brasil, mas eu não tenho autonomia nenhuma para poder entregar alguma coisa disso ou meu time de contribuir? Não vai dar certo, tá? E, novamente, tudo isso que nós estamos falando tem que ser apresentado para todas as pessoas na sua empresa. Dilmar, minha empresa tem 50 mil pessoas, não dá para fazer isso. Dá. Como?
elejam pessoas representantes de uma maioria. A gente faz muito isso com os times, ou departamento. Imagine que nós todos aqui somos um departamento. A gente pede uma pessoa, quem vai ser o nosso representante? O pessoal vota, vai ser o Alessandro. Então, o Alessandro é o nosso representante. Então, ele vai lá, ele vai ter as orientações nossas e ele vai ver o que vai estar sendo apresentado. Porque ele pode falar assim, cara, eu não concordo com isso, porque esse negócio de impactar o Brasil com gestão de projeto não tem nada a ver com a nossa missão. Ou, nós não temos autonomia. Vou dar um exemplo muito rápido aqui para vocês. Eu fui em 2022 e 2023, a gente foi contratado para fazer revisão de OKRs de 46 squads de uma empresa muito grande aqui do Brasil. Os times de TI, eles tinham objetivos que eram assim, tornar a empresa mais lucrativa, reduzir o churn da empresa, aumentar a margem de lucro. Como é que o time de TI consegue fazer isso? Detalhe, eles eram nível operacional, eles não tinham um OKR operacional. Eles não tinham nenhum OKR que era o quê? Impulsionar o crescimento da empresa através do uso de tecnologias de ponta. Ele não tinha nenhum OKR que era o quê? Reduzir o lead time de 50 para 10. Eles tinham OKRs que estavam relacionados com negócio. OKRs de nível tático e de estratégico. Como é que o time de TI vai resolver isso? Ele vai contribuir de forma indireta, com certeza. Mas ele não tem accountability, ele não tem poder sobre isso. Então, é muito importante. De novo, percebam que isso é uma mudança bem grande dentro de uma corporação. E aqui, né, falei do nosso livro aqui, para quem quiser tirar um print aí. Então, esse livro também é muito bom. Tem uma leitura muito fácil, tá? Então, fica a indicação. Para cada objetivo, eu tenho que ter um conjunto de quê? Resultados chaves. Para que serve o resultado-chave? Ele vai medir se nós estamos chegando lá. Eu não falei que o nosso objetivo aqui... Vou criar um objetivo meu, tá? Meu objetivo é eu ser referência para os meus amigos como uma pessoa culta e saudável. Beleza? Esse é o meu objetivo. Como é que eu sei que eu estou se virando uma pessoa culta e saudável? Como é que eu consigo medir isso? Alguém pode me dar alguma ideia? Conta tem que vir baseado de outras pessoas que também já são renovadas. De saúde é mais fácil de se ver, né? Medir pela quantidade de massa muscular, de gordura, atividades e outras coisas. É mais fácil mensurar a sua saúde. Sobre critério de conhecimento, aí precisa primeiro analisar o conhecimento das outras pessoas. Grau de Não, mas escolaridade, como elas eu quero ser uma envolvem. referência. Para isso, você precisa analisar os outros, ver o nível deles, né? E ver o que você precisa fazer para passá-los. Então, olha só, eu poderia, lembrando que o quê? Ó, primeira coisa, o KR tem que ser o quê? Mensurável. Para ser mensurável, precisa que ele tenha o quê? Número. Como o Júlio falou, talvez eu possa falar o quê? Eu quero medir a minha massa magra. Qual que é a minha massa magra hoje? Então, eu vou ter que fazer uma biopotência. Ou pegar um adipômetro, sei lá. Fui lá, qual que é a massa magra? Ah, cara, sua massa magra é 30% do seu corpo. Então, eu quero aumentar a minha massa magra de 30% para 40%. Vamos imaginar que eu estou considerando 3 meses aqui, tá? É factível? É difícil? É também. Tá? É esticado. Se eu fizer isso, vocês acham que isso faz sentido que eu vou ser uma pessoa referência em, né, culturalmente e em saúde? Porque se eu aumento a minha massa magra, há uma tendência de eu diminuir o quê? A minha massa gorda, Certo. né? O tecido adiposo. Como é que eu sei que eu estou virando uma pessoa mais inteligente? Eu posso entender que se eu ler 60 livros num ano, eu vou estar me tornando uma pessoa mais culta. Ou, hoje eu leio 20, eu quero passar de 20 para 60. E eu poderia falar que eu quero passar o quê? Eu quero reduzir a minha massa magra de 20 a 3%. Olha que equilíbrio. Ganho massa magra e reduzo massa gorda. E leio mais livros. 3 KRs equilibrados.
Porque eu poderia ganhar massa magra e poderia ficar o quê? Com a massa, com o body fat maior. Mas eu estou equilibrando. Então, os OKRs, eles têm que ter o quê? Também de 3 a 5 resultados. Os KRs, eles têm que ter o quê? Números. Geralmente, pessoal, o seu KR vai ser o quê? Eu tenho um número tal, eu quero aumentar ou eu quero diminuir isso. E ele tem que estar conectado com o meu objetivo. Qual que é o grande perigo quando a gente fala de OKR, pessoal? Desculpa, dos KRs. As pessoas confundem 3 coisas: KPI, iniciativa e OKR. Alguém pode me dar qual que é a definição de um KPI? O que significa essa sigla? Deixa eu ver no chat aqui, hein? O povo tá tímido aí, joga no chat. Quem quiser migrar o microfone, pode jogar no chat. Thaís quer falar. São os indicadores chaves de performance. Vocês viram a palavra que ela falou? Performance. Indicadores-chave de performance. Então, geralmente, um KPI ele vai medir a performance de um processo ou de alguma coisa. Então, o KPI ele pode ser usado como um KR. Porque eu posso ter um processo hoje, sei lá, que ele tem 30% de eficiência e eu quero passar ele para 60% de eficiência. Só que o KR, ele mede o meu deslocamento em direção ao meu objetivo. Então, se eu falei que o meu objetivo era ser reconhecido como uma pessoa culta e saudável, né, eu poderia talvez pegar que eu tivesse um KPI lá que fosse talvez uma corrida. Então, eu quero melhorar o meu tempo na corrida, passar de 30 para 25. Tá? Então, e as iniciativas são o quê? São ações, são projetos. É muito comum que as pessoas coloquem lá como KR criar um aplicativo. Criar uma rotina. Se eu fizer uma inscrição na academia, eu estou ficando mais saudável e inteligente? Só fez a inscrição, né? Não Pode necessariamente. ficar até mais pobre, porque você está pagando, gastando dinheiro. Agora, se eu estou falando que eu quero reduzir a minha massa magra e aumentar minha massa magra, reduzir o meu body fat, talvez uma das minhas iniciativas que eu tenho que fazer que conecta com esses resultados é o quê? Frequência de idas à academia? Eu tenho que me inscrever na academia, né? Uhum. Então, talvez a iniciativa seria o quê? Fazer um plano na academia, que é uma ação. Mas o que você colocou é o seguinte, talvez eu poderia querer o quê? Aumentar a minha frequência de vezes que eu vou na academia por semana, né? Ir até 5 vezes, né? Manter uma frequência de 5 vezes na academia poderia ser também um KR. Por quê? Porque se eu manter uma ida de 5 vezes na semana, vai ajudar eu a ser uma pessoa mais saudável? Talvez ela vá aplicar os outros KRs de body fat e de massa magra, porque também, às vezes, uma iniciativa ela acaba impactando em outras iniciativas. Então, quando você está falando aqui de KR, provavelmente você não vai ter palavras fazer, criar, tá? Eu não conheço, né? Não vou falar que é impossível você usar, mas até hoje eu não vejo que faça sentido. As palavras mais comuns que você vai ter aqui no resultado-chave vai ser aumentar, diminuir, manter, potencializar, alguma coisa que mostra o quê? Uma mudança, eu posso querer manter também, tá, pessoal? Eu já tenho um NPS 9, eu quero manter ele 9, tá? Então, pode ser que eu tenha algum KR nesse sentido. Outra coisa, os KRs, eles têm que ser difíceis, tá? Por quê? Porque meu objetivo não é bater um KR, é perseguir
um KR, tá? Então é muito importante a gente entender isso, tá? Quem lê o livro lá do John Doerr lá, ele vai falar que principalmente quando a gente tem KRs e objetivos que são moonshot, geralmente a gente, se atingir 70% deles, já é um bom feito, tá? Porque a ideia do OKR é levar a organização a um outro nível, a um outro patamar, tá? Então são coisas difíceis, tá? Que a gente vai sempre estar colocando. Alguém levantou a mão Gilmar, aí? Fala, Vitória. Vitória, quem falou aí? Alguém levantou a mão, Vitória, né? Acho que foi eu, tava Quem quiser falando. falar, pode levantar a mão também. Vocês estão me escutando? Sim, senhora. Ai, beleza, estava habilitando aqui o microfone. É só uma dúvida. Boa noite, gente. É só uma Boa dúvida que eu noite. fiquei aqui na sua fala, porque quando eu escuto, né, e é falado sobre OKRs, é uma pergunta como se fosse um todo, né? Ah, quais são os OKRs? Mas aí na tua explicação deu para perceber que o O, né, que são os objetivos, ele tem uma esfera qualitativa e tudo mais, como você explicou, e os KRs são diferentes, né? Eu tinha compreendido que o O do OKR é esse mais distante, mais, né, difícil de ser alcançado de fato, porque ele é até meio subjetivo, né? Ele não usa essas palavras que quantificam e sim qualificam, né? Mas Isso, aí quando você falou que também vai ser mais comum que até os KRs não sejam alcançados, aí eu fiquei em dúvida, porque a minha interpretação estava sendo os KRs, eles são as escadas que me aproximam do O, né, que é o objetivo. isso. Mas tudo bem eu não alcançar um ou outro, mas ver que pelo menos a maioria dos meus KRs estão sim sendo totalmente contemplados, era a forma que eu estava entendendo que o O tá ok, entendeu? Tipo, a gente está chegando perto. Aí se nem o KR está sendo, qual que é de fato a minha observação, sabe? Não sei se está dando para pegar, mas Sim. o que que então tem que ser batido? Não é que eu queira necessariamente ficar no pé da meta, que tem que ter a meta e alcançá-la, porque eu sei que eu sei, vivendo que é muito complexo e difícil na prática, né? Mas eu acho que o time, até quando ele recebe ele no operacional, ele tem que minimamente sentir que aquilo ali é possível. Porque senão vai Sim. ficar uma coisa de, porra, o pessoal lá de cima da liderança tá querendo o mundo, abraçar o mundo com as pernas, e na prática a gente sabe que isso aqui não vai ser possível. Mas aí desmotiva, e aí a gente se distancia ainda mais, sabe? Então eu queria entender até que ponto essa parte do KR também não ser alcançado faz parte do processo, ou é compreensível, entendeu? Perfeito. Olha só, muito bom. Lembrando, como eu falei, a gente tem na literatura dois tipos de OKRs, né, de objetivos. A gente tem os rule shot, que são esticados, mas não são muito esticados. E a gente tem os moonshots, tá? Que são, né, aqueles assim que a gente né, quer de fato atingir a lua. A ideia do OKR é que a gente sempre estresse o sistema, tá? Seja no nível do objetivo, seja no nível dos resultados-chave. Lembrando que, só para a gente recapitular aqui, ó, o KR, olha só, ele fala que se a gente sabe, né, como a gente sabe que a gente está chegando aonde a gente deseja. Ele é para orientar que aquilo que a gente está fazendo está indo em direção ao resultado-chave. Não é que, lembra que eu falei um pouquinho antes, os OKRs, eles não são feitos para serem batidos. Se você bater um OKR, das duas, uma. Ele foi muito fácil, tá? Ele foi muito fácil. Ou você subestimou a capacidade da sua equipe, tá? A ideia sempre é ser o quê? Esticado. Sempre ser ambicioso. Aí um ponto que você colocou que é muito importante, eu tenho que fazer algo ambicioso, mas eu também não posso fazer algo que seja inatingível, tá?
O exemplo que eu sempre gosto de trazer é o seguinte: imagina que todo final de semana você corre 5 quilômetros, beleza? Todo final de semana. Não sei se alguém corre aqui. E às vezes você fala assim, cara, hoje eu vou tentar correr 10 quilômetros. Quando você chega em 5 quilômetros, você tá de boa. Mas se você tivesse setado que você ia correr apenas 5 quilômetros, eu tenho certeza que nós chegássemos 4 ali, a sua ansiedade já ia estar batendo em você, você já ia estar doido para chegar naquilo ali. Então, a ideia é que quando você fala que você vai correr 10, você concorda comigo que se você correr 7 ou 8, você já correu mais de 50% do que você faria normalmente? Então, uma das ideias, tá, é essa. Mas, de novo, e aí um ponto que você colocou que é muito importante. E eu falei lá atrás, a cultura tem que entender esse tipo de modelo, tá? Eu vou deixar uma recomendação para vocês aqui, depois, deixa eu procurar rapidinho aqui, tem um vídeo de OKR, do John Doerr, falando do Google, tá? Falando do Google. E como é que eles foram aumentando o KR e os objetivos com o passar do tempo, porque eles estavam atingindo muito fácil do Google Chrome. Depois vocês podem pôr no YouTube aí, John Doerr falando de OKRs no TED Talk. Então, a gente precisa que a organização tenha isso. De novo, eu quero levar a organização para um outro patamar, tá? Não é que você não pode bater, mas por que eu estou falando isso? Vamos ser sinceros aqui, pessoal. Se eu falar que todo mundo tem que bater um objetivo, você vai pôr algo ambicioso? Seja sincero. Algo mensurável. Ainda Você vai mais pôr... que é você que define, né? Isso. Você vai pôr algo ambicioso? Você vai pôr algo que você consegue bater. Isso. Isso foi algo que aconteceu muito lá na empresa. Que muitos líderes no início colocavam metas batidas. Gente, como assim? Isso aqui já está batido. E, de novo, a pergunta é: o KR que eu estou colocando, ele está me dizendo que nós estamos indo na direção do objetivo, ou ele tem apenas esse ponto que a Thaís colocou? Só que aqui, pessoal, eu vou falar para vocês o que eu falo quando a gente faz implantação de agilidade nas empresas. Isso faz parte do processo de aprendizado. Tá? Isso faz parte do processo de aprendizado. O que é mais importante? Assim como a gente tem as sprints, ou como a gente tem uma flow review lá no Kanban, a gente tem que fazer uma retrospectiva do nosso processo de OKR. Se você não faz uma retrospectiva para entender o que está dando certo, as dificuldades e adaptar para um novo ciclo, o que vai acontecer? Você vai estar sempre perseguindo os mesmos erros, tá? Então é muito importante. Isso aí, Vitória, repetindo os mesmos erros. E, de novo, eu tenho a oportunidade de acompanhar empresas. É como se fosse sprint, é como qualquer coisa. Você pega a primeira e pega depois lá na frente, é totalmente diferente. Obviamente que tem informação, mentoria, coaching, treinamento, tem uma série de coisas que tem muitas camadas, tá? Mas o que vai acontecer no primeiro momento? Vai ser OKRs que vão ser batidos, aí, como a Thaís falou. Tem vezes que vai entrar KR, que é iniciativa, tá? Porque, de novo, nós estamos procurando primeiro progresso, não perfeição. A perfeição ela vai vir com o tempo. Consegui te responder, Vitória? Te responder? Conseguiu. Obrigada, viu? Espero que tenha sido satisfatório, tá? Fala, Júlio. A Cristina tinha levantado a mão e a Natália tinha mandado uma mensagem aqui no chat, né? A Natália falou que está com dificuldade de entender a diferença entre QR do KPI. Entendi que o KPI é performance, mas o QR também não é? Não seria também uma performance? Não, porque o KPI é a performance de um processo, né? Teve até um colega aqui que colocou aqui no chat, cadê aqui, quer ver? Colocou uma definição muito boa aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Peraí, quem foi que colocou? Eu não vi, eu vi aqui. O Márcio escreveu que o KR é uma medição de conformidade com a estratégia. Não sei se é esse comentário que você está procurando.
O KR, ele mede se nós estamos indo em direção ao objetivo. Porque também eu posso pôr KRs que não tem nada a ver. Obviamente, o objetivo está conectado com a estratégia, com a visão e assim, de forma encadeada, tá? O KPI, eu estou medindo um processo, tá? Uma rotina, uma coisa muito específica. O KR, ele está medindo o atendimento, como nós estamos indo em direção ao objetivo. Como eu falei, o KPI, por exemplo, ele, sei lá, você tinha um tempo para fazer uma produção de alguma coisa. Aí você melhorou uma série de procedimentos para reduzir aquele tempo de duração de fazer um carro ou de fazer um documento. O KPI está talvez até próximo de um lead time, tá? Até bem próximo, talvez, de um lead time para quem entende um pouquinho de Kanban. Fala aí, Júlio. Eu vou dar dois exemplos, um de vendas e outro de projetos. De vendas, às vezes, vai ser mais fácil de entender. Digamos que nesse mês de dezembro a gente vendeu 400 mil reais, né? E a gente tem uma meta aí de aumentar isso para 500 mil reais, porque tem que ser um valor mais alto, né? A meta, ela 20%, precisa, né? a meta, ela precisa ser smart, né? Ela precisa ser mensurada, né? Você precisa ter os números e Boa! precisa ser algo a mais. Então, a gente usa muito a metodologia smart para definir as metas. Então, tem um crescimento aí de 20%. Já é algo assim que a galera vai ter que se esforçar um pouco mais para atingir. Então, imagine o seguinte: para eu atingir uma venda de 500 mil reais, digamos que no mês de dezembro eu entrei em contato com 400 pessoas, a performance do mês que vem tem que ser mais do que 400 ligações. Então, a gente tem um objetivo macro aí do OKR de 500 mil reais. Dentro da performance que vai ser os KPIs, ligar para 500 pessoas. Então você precisa aumentar e precisa ir fracionando. Para chegar aos 500 mil reais, eu preciso de tantas ligações, tantos e-mails, tantas reuniões, e fracionando os KPIs para chegar num todo que é o OKR. E aí, um ponto importante também com o insight que o Júlio acabou me dando aqui, que o KPI também está muito conectado com iniciativa, tá? Está muito conectado com ações que você vai ter que fazer, projeto, algo concreto, tá? Olha esse exemplo desse KR aqui, ó. O KR é o seguinte: ser reconhecido, objetivo, né? Ser reconhecido a consultoria propulsora no desenvolvimento das startups brasileiras. É qualitativo, ele é ambicioso, ele é motivacional, tá? E ele tem uma delimitação, né? Brasil. Como é que eu consigo, e de novo, pessoal, uma coisa muito importante aqui. O que eu estou falando aqui também são hipóteses, tá? Os KRs, eles não deixam de ser hipóteses, tá? Então, qual que é a minha hipótese que eu consigo medir que eu estou me tornando uma consultoria propulsora de desenvolvimento do Startup Brasil? Aumentar de 10 para 30 startups mentoradas. Como eu vou fazer isso? Não sei. Mas eu entendo que se eu passar de 10 para 30 startups, eu estou me tornando uma consultoria reconhecida e, né, como propulsor de startup. Aumentar a retenção de startups de 30% para 55%. Então, eu também tenho uma hipótese que se eu atingir esse KR, eu vou estar sendo uma consultoria propulsora no desenvolvimento de startups do Brasil. Aumentar de 100 para 130 os workshops realizados. Entendo também que isso. Poderia ter mais? Poderia, mas tive que manter. E aí, o que eu fiz? Quais são as iniciativas, né? Quais são ações, projetos, whatever lá que eu tenho que fazer? Elaborar novo plano de marketing, realizar bootcamp sobre agilidade, realizar meetup com 30 universidades, criação de programa de fidelidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Que ao fazer essas ações aqui, elas vão impactar nesses resultados chaves. Pode ser que eu faça ações dessa, pessoal, que não impacte. Então, o que eu tenho que fazer? Outra ação. Eu tenho que pensar numa outra forma. E esse score aqui é justamente o quê? É o monitoramento que eu estou fazendo de atendimento dos meus OKRs. Porque se eu coloquei isso aqui para 3 meses, no primeiro mês, quantas startups mentoradas eu deveria estar mentorando? Imaginando que ele é um OKR de 3 meses. E eu falei que a minha meta é passar de 10 para 30.
No primeiro mês, eu deveria estar mentorando quantas startups? Se eu tenho 10 e eu quero passar para 30, eu teria que estar o quê? Eu tenho que aumentar 20 em 3 meses. Então, eu teria que estar atuando pelo menos em 7. Ou seja, mais 7. Só que eu fui lá, fiz novo plano de marketing, fiz bootcamp, fiz meetup, fiz criação de programa e nada disso aqui me mexeu. Eu continuo com 10 startups mentoradas, eu continuo com 30% de retenção, eu estou com 100% ainda de workshops. Eu tenho que continuar com aquelas iniciativas ali ou eu tenho que pensar em outras iniciativas? Eu tenho que pensar em outras. Outras, Então, né? isso. Percebam que as iniciativas, elas são o quê? Extremamente voláteis. E aí entra o quê? Agilidade aqui. Por quê? Rapidamente a gente pode o quê? Mudar, porque não há uma relação de causa e efeito. Então, o que eu posso fazer? Rapidamente mudar. E esse monitoramento eu tenho que fazer o quê? A cada semana, a cada 15 dias. Geralmente, pessoal, a gente faz a cada 15 dias, tá? Mas dependendo como for ali o seu negócio, talvez você vai precisar fazer semanalmente, tá? Quanto mais rápido eu fizer, mais rápido eu vou ter feedback, mais rápido eu consigo me adaptar. Eu posso perceber que aquelas ações que eu estou fazendo não estão me levando para esse resultado que eu esperava. Aqui a gente Romano, tem. Pode falar. eu tinha levantado a mão aqui, mas eu já. Só para confirmar aqui, mas eu já entendi aqui que tá. Meu pensamento ele estava errado aqui, no sentido assim. é, eu já ouvi falar que tinha o QR lá, o Key Results, de ação e de meta. Já tinha ouvido uma questão assim que poderia ter alguns que eram qualitativos e outros que poderiam ser só assim, se fosse, por exemplo, implantar um programa de saúde mental. Isso. É E uma aí o iniciativa. resultado, ele vem como aí já dá para entender assim que o resultado ele vem como uma iniciativa, que era como se É, fosse só assim, aí qual era o resultado? Que seria o programa implantado, mas ele não está quantitativo, né? E aí, e outro, esse caso, ele vem errado, então, né? Não seria isso aí não é o olha OKR, só, né? olha que legal. É muito comum, pessoal, de novo, as pessoas colocarem iniciativa como KR. Tá? Primeira Isso. coisa, o KR tem que ter um número, tá? Tem que ter um número ali, ele é quantitativo. E como é que é fácil a pergunta é, se a gente implantar esse programa de saúde mental, quais indicadores de negócio ele vai impactar? Ou, reformulando, quais indicadores qual é a nossa hipótese? Por que é uma hipótese? Eu só vou saber quando a gente implantar o seu programa de saúde mental. Ele vai aumentar o nosso NPS? Ele vai aumentar o nosso lucro? Ele vai aumentar a satisfação do cliente? Ele vai reduzir o churn? Porque se o seu programa de iniciativa ele não tiver com vínculo com isso não está vinculado com o objetivo, não está vinculado com a visão, nem com a missão, não é que o seu programa seja algo ruim, mas ele deveria ser o quê? Despriorizado. E isso faz uma diferença muito grande, porque o recurso é algo escasso, o tempo é algo escasso também. Então, a gente faz essa escada. A iniciativa, ela tem que impactar o indicador de negócio. Esses indicadores de negócio, eles geralmente eles vão estar nos nossos KRs, que por sua vez, eles vão estar conectados com os nossos objetivos. E por sua vez, o objetivo deve nos levar à missão e à visão da corporação. Então, esse programa de saúde mental, provavelmente, e pode ser que ele impactaria alguns indicadores de negócio. NPS, Poderia aumentar. reduzir, por exemplo, o absenteísmo. Aí só está a forma que está sendo colocado lá no resultado que não está sendo colocado corretamente. Eu nem usaria essa palavra corretamente, porque, de novo, pessoal, vocês vão perceber que quanto mais vocês rodarem ciclos de OKR,
vocês vão ter aprendizados com isso. E novamente, tá? Não tenha vergonha, isso faz parte do processo, como todos nós, muita gente já cometeu muitos equívocos, tá? Então, faz parte do processo você cometer alguns equívocos. A técnica SMART, deixa eu ver ali, o que ele falou ali? O SMART, você vai ter o SMART, você tem a outra também, o SMART, como é que chama aquela outra? São técnicas que você usa para poder criar atividades, tá? Porque SMART é mensurável, como é que é? Investe, Dilmar. Investe, obrigado. Isso. Então, são técnicas que você tem para criar atividades e, às vezes, artefatos de backlog. Tá? O Smart é pequeno, mensurável, possível de ser feito, testável, rastreável. Então, são técnicas que você tem para criar itens de backlog, assim como o Denis colocou do Invest. Enfim, são técnicas a mais que você tem para, na hora que você estiver criando os seus itens ali. A dica que eu dou para vocês, assim, que eu acho que é de ouro é o seguinte: verbos têm que começar com aumentar e diminuir. Esses são talvez os padrões, tá? Manter também é uma saída. Depois que você já tiver um pouco mais calejado, você vai ter, se por acaso você tiver um KR, tem a palavra criar, fazer, isso são verbos muito característicos de atividades, de projetos. Foi a Vitória que falou agora? Não? Foi a Vitória? Foi, não? Não, foi a Cris, né? Como é que você falou, Cris? Implantar o programa. É um projeto, né? É uma iniciativa. Eu não estou medindo nada com isso. Mas, ao implantar esse programa, esse projeto, ao rodar isso, eu tenho resultados que ele vai gerar. E eu consigo conectar isso. Tá? Aqui, por exemplo, tem mais alguns exemplos. Ó. Ter uma imagem positiva nacionalmente. Então, falou, ser convidado ao menos uma live por mês, aumentar o número de visitas no LinkedIn de 200 para 430, figurar entre os 15 mais influentes no grupo de profissionais X. Como é que ele acha que vai atingir isso? Vai realizar 3 propostas semanais no LinkedIn, post no LinkedIn, vai criar um artigo semanalmente, vai contratar uma assessoria de marketing. E ele pode fazer isso aqui, pessoal, lindamente, mas não dá nenhum desses resultados, não sensibilizar nenhum desses indicadores. O que ele precisa fazer? Fazer outras coisas. Então, os ciclos curtos vão ajudar muito a gente nesse projeto aí, tá? Alguns benefícios que a gente tem quando a gente faz o KR. Foco e disciplina, como eu falei, menos itens, né, o IP vai ficar menor, a gestão da performance ela é melhor porque a gente vai ter um acompanhamento de tempo real. Accountability, por quê? Porque nós vamos estar envolvendo todas as pessoas ali para poder tomar a decisão, tá? Então, todo mundo vai participar, principalmente nas iniciativas. Como é que a gente faz no mundo real? Pessoal, esses são os KRs e esses são os nossos objetivos. Alessandro, qual iniciativa você acha que a gente pode fazer que vai atingir determinado KR? Aí o Alessandro fala, vamos implantar isso, vamos implantar aquilo. Aí a Renata fala, não, mas isso aí não dá. Aí começa a ter toda uma discussão. Todas as pessoas participam nisso. Elas inclusive, participam na criação dos KRs, dos objetivos. A gente geralmente faz uma atividade numa sala grande com todo mundo ali. Tem várias ferramentas que a gente pode fazer para isso, tá? Transparência sempre vai estar visível, sempre as pessoas vão estar acesso. Dilmar, você usa alguma ferramenta? Pessoal, ferramenta sempre é o gosto do freguês, tá? Você pode usar desde o Miro, você pode usar desde o Excel, você pode usar, tem uma que chama Blue, não sei o quê, enfim. Aí varia muito de empresa para empresa. O que você me recomenda? Cara, faz no Miro, tá? Foco é entender como o negócio funciona, até isso vai ajudar você a escolher uma ferramenta depois, tá? Alinhamento das equipes, tá? Talvez a redução, por exemplo, do churn, eu preciso do marketing, uma iniciativa de marketing, eu preciso de uma iniciativa do jurídico, Então, alguns KRs, eu vou precisar de iniciativas de várias equipes. E, de novo, tudo é nosso. Porque se nós todos não atingimos aqueles, ou não perseguimos aqueles KRs, a gente vai ficar mais longe daquele objetivo, tá? Então, todo mundo tem que trabalhar junto para a gente atingir aquele objetivo, tá? Data-driven, então nós estamos falando de dados aqui o tempo todo, tá? Agilidade, ciclo curto, ciclos de feedback.
feedback loop e autonomia, tá? Só para finalizar, como é que a gente faz um ciclo de OKR, tá? Para vocês entenderem. Como é que seria o mundo ideal? Os diretores da empresa, eles trazem o objetivo estratégico, tá? Eles trazem o objetivo estratégico. Apresenta esse objetivo estratégico para o time, os diretores ali nos gerentes ali, depende de como a empresa é organizada, no nível tático. Eles vão validar aqueles objetivos estratégicos do passado e criar os objetivos táticos a partir dessa conversa com os diretores, né? Eles podem influenciar os OKRs que os diretores definiram e vice-versa. Uma vez que eles definiram OKRs estratégicos e táticos, eles vão pegar esses caras e vão levar para o time operacional, criar os seus OKRs que conectem com os deles. Novamente, o time tático, o time operacional, podem dar dicas, podem fazer críticas, até que eles consigam alinhar toda essa estrutura. Então, é assim que a gente faz, tá? Todo mundo participa, mas geralmente a gente divide. Por quê? Quando você coloca muitas pessoas na mesma sala, você acaba não tendo muita efetividade para fazer ali. A matriz de comunicação é muito alta e acaba não fluindo muito bem. Então, a gente costuma particionar, mas todo mundo validando o trabalho que foi feito anteriormente. E a partir do momento que foi feito os OKRs operacionais, a gente pensa em quais iniciativas a equipe, a empresa vai trabalhar que conectam com aqueles resultados chaves, que por sua vez conectam com os objetivos, que eles vão conectando até chegar no nível estratégico da corporação. Fala, Júlio. Tem uma perguntinha aqui no chat da Núbia, que ela diz o seguinte: o desenho de cargo pode ajudar na criação das iniciativas? Olha, pode sim, tá? Não tem muito uma fórmula para isso, não, tá? O que é legal disso, o Núbia? Imagina você deve viver isso na sua empresa, que você às vezes tem um projeto que vai gerar muito valor para a estratégia da empresa, o objetivo da empresa. Porém, o Júlio, ele é amigo do Alessandro, que é o chefão lá. E o projeto do Júlio só beneficia o Júlio. Ele nem beneficia a empresa. Mas como ele é amigo do Alessandro, ele vai passar na sua frente. Ou, às vezes, chega o Alessandro e o Júlio com demandas para você, que eles falam que são urgentes, que vai acabar o mundo, que não sei o quê. Então, eu costumo dizer que para quem faz gestão de backlog, gestão de demanda, não tem nada melhor do mundo do que o OKR. Porque você vai chegar para mim e falar assim, Dilmar, eu quero que você pinte todas as bolinhas aqui do sistema de amarelo. Beleza, Núbia, legal. Deixa eu ver. Núbia, como é que isso conecta com o nosso objetivo de ser reconhecido como uma empresa que fomenta a gestão sustentável? Como é que, né? Aí você fala, né, realmente, aqui não deu, beleza. Vamos ver outro objetivo. Como é que essas bolinhas amarelas fomentam a nossa empresa a ser uma empresa reconhecida pela formação de talentos e melhorar a economia do Brasil? Acho que aqui também não deu, não ficou muito bom. Vamos para o de TI. A gente quer revolucionar o mercado com tecnologias disruptivas e vai. É muito importante, às vezes, pintar as bolinhas amarelas, mas ele vai ter que esperar um pouquinho, porque tem coisas que são mais importantes aqui, tá bom? Tá aqui no backlog, na hora que tiver uma brechinha aqui, a gente faz para você, tá bom? Aí a Nubia só não pode ir lá falar para o Alessandro. Aí o Alessandro chega, não, vocês vão fazer agora. Que é assim que acontece no mundo real, né? Chega alguém lá e manda você fazer e acabou. Então, pessoal, é uma ferramenta que vai eliminar isso. Eu seria hipócrita se eu falar para você que vai eliminar. Mas, de novo, a gente está caminhando, passar para uma área muito mais profissional. Então, quanto mais ciclos vocês rodarem, as pessoas vão começar a conectar. Porque, de novo, algumas pessoas falaram, e é fato, é uma mudança de paradigma. Porque, infelizmente, para a gente estar aqui dentro do nosso time box, as organizações elas não estão focadas em valor. Elas estão focadas em entregar coisas. É muito comum você perguntar lá na sua empresa, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso muitas vezes. Eu falo assim, cara, por que você viu o trabalho? Qual que é o valor do meu trabalho aqui na empresa? Eu já tive essa crise profissional em um determinado momento da minha vida.
Eu falo assim, gente, se a gente for. E eu sei que vocês devem trabalhar para boné, mas o que que a gente vê que geralmente, infelizmente, os nossos esforços, o nosso intelecto, ele não está conectado naquilo que gera mais resultado para a empresa e para vocês mesmos. Eu tenho uma frase que eu falo em todas as minhas palestras. A vida é muito curta para você passar numa empresa onde você não aprende nada. Obrigado a todos aí pela pergunta. Muito, 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 muito obrigado mesmo, pessoal. O pessoal, tenho certeza absoluta que curtiu muito. Gente, o webinar costuma ficar até às 9. 9h25 quer dizer que a galera adorou, adorou, adorou. Eu queria que a gente mandasse aqui no chat o nosso link para a avaliação, feedbacks e também para as pessoas falarem aí quais são os próximos webinars que eles querem participar, que é muito, muito, muito importante, pessoal, da gente ouvir isso de vocês, de entender como é que foi hoje, o que que vocês gostariam de aprender futuramente. A gente vai mandar aqui também no chat as nossas redes sociais, já foi mandado, a gente vai mandar aqui novamente para vocês acompanharem. Convido o Dilmar para mandar novamente o seu Instagram aqui de novo. Pode mandar também seu Se por LinkedIn. acaso alguém tirar uma foto, alguma coisa e puder marcar lá também, a gente agradece aí, tá? Mas Bora pode tirar marcar. foto agora? Vocês querem tirar Isso, vamos tirar uma fotos? Bora! foto, Júlio. Bora tirar uma foto agora, então. Mandei de novo Quem, aqui os meus quem contatos puder e aqui. quiser abrir a câmera também, né? A fotinha Isso. ainda ficar mais bonita. Você tira pra gente aí? Para saber que não é bot, que a gente não pagou um bot aqui. É, Eu tava vendo um vídeo esse dia na internet, aí o cara falando que o cara tinha 600 mil, não sei quantos lá na live, que pagou um bot, que não sei. Falei, gente, eu tô meio atrasado mesmo, viu? Tem tanta coisa na internet. pode tirar aí, Júlio. Então pede Matheus. Eu não vou conseguir aqui, não. Agatha, você consegue fazer o print pra gente aí? A Agatha teve que sair. Tá, deixa eu tentar fazer que eu. Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui, mudar a tela. Todo mundo abrindo as câmeras aí. Deixa eu ver se a gente consegue. Tem que tirar duas vezes, né? Oi? Tem que tirar duas vezes, né? Mais de duas. Não, eu falo porque tem duas. Tem duas. Pelo menos o meu aqui, né? Tem dois frames de pessoas. Vou ter que pedir ajuda aos universitários, que eu não sei como é que faz para dividir a tela aqui para aparecer todo mundo. Tem jeito? Matheus, Renata, como é que faz aqui? Tem É, eu certinho. acho que tem uma visão panorâmica, pelo menos na época que eu usava o Zoom tinha, eu não sei se mudou, mas tinha uma visão panorâmica que Matheus você já tirou aqui, conseguia. eu envio para vocês, pessoal. Ah, tá. Tá bom? Mas nem Pessoal, avisou pra gente fazer uma cara bonita vamos lá aqui. de novo. Vamos fazer uma caretinha aqui. Peraí que eu tenho que arrumar o cabelo aqui. Peraí, Pô. esqueci de cabelo bagunçado aqui. Pô. Ó, Tá. Então sorri aí, pessoal. Matheus tira outra. já deu, né? Acho que Deu? foi, gente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Maravilha. Muito Obrigada, obrigado a todos. pessoal. Pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa Ótima Valeu, noite. gente. Tchau, tchau. Tudo bom. Obrigada, Tchau. Dilmar. Muito obrigada Valeu, pela sua tchau. participação. Feliz Obrigada, Natal, pessoal. Ano Novo, tudo de bom pra vocês. Feliz Natal para todos.